Bom dia para você que eu não cumprimentei ainda. A gente está nessa série de mensagens, aprendendo com o passado para não errar no futuro. Nós estamos lendo também no plano de leitura o livro dos Juízes. Então a intenção é que você já esteja antenado, não precise ficar lendo tanto texto, porque você já está com a história na cabeça, porque você está fazendo plano de leitura, né? Eu sei disso. Você é uma pessoa assim... Eu sei que você está fazendo, eu sei que você está lendo diariamente o capítulo de Juízes que o pastor manda. Eu acredito em você, eu sei que você está. Né? E aí nós estamos conhecendo a história desse juiz. E o que esse livro tem para nos dizer? Tem para nos dizer que, assim, eles fizeram uma promessa, eles não foram capazes de sustentar a própria promessa. E aí eles passam a viver uma situação em que a desobediência deles causa muito, muito, muito problema. E aí nós olhamos para esse bando de pessoas e vemos os erros deles se repetem e acontecem na nossa vida, na nossa trajetória também. Então, como que nós podemos fazer para não errar também? Como que nós podemos fazer para não cairmos nesse risco? Então, nós vamos olhar para o passado para a gente não errar no nosso futuro. E eu sei que você já percebeu uma coisa. Eu sei que nas suas leituras, do plano de leitura semanal, que você tem lido o capítulo de Juízes, e nas mensagens que eu tenho colocado aqui, eu sei que você já percebeu que o povo de Israel vive um ciclo. É um ciclo vicioso que eles vivem. Então, toda vez, eles passam por isso. Eles começam, o texto começa, e Israel fez o que o Senhor reprova. Toda vez é assim. Israel fez o que o Senhor reprova. Beleza. Logo depois de Israel fazer o que o Senhor reprova, o que acontece? Deus fica chateado e entrega eles na mão de alguns inimigos. E eles passam anos sofrendo, não é um ano, às vezes demora 10 anos, 18 anos, 20 anos de sofrimento para eles acordarem para a vida e entenderem que eles deixaram Deus de lado, e por deixar Deus de lado, a vida começa a ficar mais árida. E aí você fala assim, então Deus é daqueles, né? Então se eu não estou perto dele, ele me amassa para eu voltar para ele. Não é só isso, é que Deus entende que a vida longe dele, ela é muito árida. Então os ídolos que tentam roubar nossa atenção, tirar nossa atenção de Deus, eles nos escravizam, a gente acaba se dobrando diante deles. A gente viu algumas semanas atrás que às vezes a gente negligencia a vida dos filhos por se dobrar no altar da vida profissional, da carreira profissional. Às vezes a gente negligencia algumas coisas, se dobra no altar do dinheiro, se dobra no altar do reconhecimento, faz e vive aquilo de maneira intensa até ser reconhecido por alguém na sua área e assim por diante. Por quê? Porque o ídolo tem esse poder de sugar a nossa vida. Às vezes a gente se dobra diante do padrão de vida, né? Não, porque eu não posso descer o padrão de vida. Mas você não tem mais aquele gás, você não tem mais aquele dinheiro, não dá. Não, mas eu não posso deixar o padrão de vida. E aí você se dobra, sacrifica a família para manter um padrão de vida que não dá mais. Esses ídolos corroem a gente de dentro para fora. Matam a gente. E aí Deus, quando entrega eles para viver de acordo com as escolhas deles, o povo se toca e clama por socorro. Aí quando o povo clama por socorro, o que Deus faz? Deus é bom, Deus é gracioso. Ele levanta um juiz e envia a salvação. Aí esse juiz se levanta, liberta o povo, e aí a paz reina. Quando a paz se estabelece, eles vivem anos em paz, até que esse juiz morre. Quando esse juiz morre, o que acontece? Israel volta a fazer o que o Senhor reprova. O livro de Juízes inteiro é nesse ciclo vicioso. A grande questão é que a gente tem que olhar para esse ciclo e falar assim, opa, minha vida tem também se tornado assim? Eu tenho vivido de canto chorado, será que tem alguma coisa a ver com isso? Será que a minha vida tem girado em torno disso aqui? Isso é algo para a gente poder refletir e pensar. A história que a gente vai ver hoje é uma história muito legal e tem muito a ver com mulheres. Tem muito a ver com mulheres, é muito legal. Está em Juízes 4, do versículo 1 até o versículo 24, que conta a história depois da morte do juiz que a gente conversou semana passada, aquele que pegou a peixeira, que ele fez, e enterrou no bucho do rei, lembra? O Eude, então Eude morre. O texto começa a dizer que Eude falece. Quando Eude morre, mais uma vez os israelitas fazem o quê? O que o Senhor reprova.
começam a fazer o que o Senhor reprova de novo. Eles entram no ciclo. E aí então o Senhor fala assim, já que vocês querem viver longe de mim, o que é o que o Senhor reprova? Nesse caso aqui é sempre a idolatria. É sempre se dobrar e colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então, quando eles fazem isso, o que o Senhor faz? Tá bom, vocês querem isso, então eu vou entregar vocês, vocês vão viver de acordo com o que vocês querem. E aí Deus entrega na mão dos inimigos, entregou na mão do rei de Canaã dessa vez. E aí, ele entregou na mão do rei Jabim de Canaã. E esse rei, ele reinava sobre uma cidade chamada Azor. Era o reino dele. E tinha um comandante do seu exército chamado Cícera. E esse Cícera era do mal, cara. O cara era tinhoso. A gente vai ver um pouquinho sobre quem ele era daqui a um pouquinho. E aí, quando eles viveram isso, viveram essa agonia, porque, não sei se você se lembra, quando você leu no plano de leitura, lá no capítulo 1, você viu que lá o povo de Israel não conseguiu expulsar o povo que ficava perto do mar, porque eles tinham carros de ferro. Era esse povo aqui. Por eles não terem acreditado no Senhor para expulsar lá, agora aquele povo que eles negligenciaram em expulsar, se tornou agora espora neles agora. Agora esse povo está vindo cutucar eles, está vindo colocou ele como escravo. Beleza. Então os israelitas clamaram a Deus, por quê? Porque esse rei tinha oprimido Israel durante 20 anos. Eles demoraram 20 anos para se tocar que eles tinham feito besteira em largar Deus. 20 anos. É um tempo razoável, porque é uma nação que tem que se arrepender. Agora, quando é um indivíduo, 20 anos é coisa pra caramba, né? Quando você olha um indivíduo, demora 20 anos para se arrepender, 20 anos para se tocar. Mas não é que tem gente que demora 20 anos para entender que fez besteira? Eu espero que aqui não tenha ninguém desse tipo, desse naipe, que precisa esperar tanto tempo para entender que fez uma escolha errada. Quanto mais rápido a gente entende que a gente errou, mais rápido a gente faz a rota de correção. O coeficiente de correção é menor. A gente consegue corrigir mais rápido. Então, reconhecer os próprios erros é uma virtude muito legal. Então, durante 20 anos eles sofreram. E aí, Deus faz o quê? Deus levanta uma mulher chamada Débora, que era uma profetisa, e ela liderava o povo de Israel naquela época. Ela liderava, o papel dela era liderar. Eu não tenho a pretensão de que você leia o que está escrito ali, principalmente com a tela do jeito que está. É só para você ir acompanhando comigo, tá bom? E Débora tinha um comportamento diferente dos outros juízes. Ela sentava-se debaixo de uma tamareira de Débora, chamava, que ficava entre Ramá e Betel. E ali ela sentava e o povo de Israel vinha para decidir as questões, para pedir conselho para ela. Ela que resolvia as pendengas de todo o povo. E aí, em determinado dia, Débora manda chamar Baraque. Um cara chamado Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, morava em Quedes, em Naftali, no estado de Naftali, na cidade de Quedes. E aí ela fala assim, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá até o Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon. Perceba onde que o negócio vai acontecer. Isso é muito importante, os detalhes contam. Aonde que é? Perto do rio. Segura essa informação. E ele os entregará nas tuas mãos. Beleza, Débora entra em cena. Quem é Débora, Jesus? Quem é essa mulher? O nome dela significava abelha. Qual a relevância disso para a nossa história? Nenhuma. Significa abelha. É só isso. Então, significava abelha o nome dela, né? E parece que agora a opressão que eles estavam sofrendo era maior do que no tempo de Eude. E vinda de um povo que cresceu por conta da desobediência dele, o povo do carro de ferro lá. E a Débora, ela era uma profetisa. O que ela fazia? Ela pregava e ensinava a palavra de Deus. Esse era o papel dela. Ela não era guerreira. Ela era líder, ela liderava. Ela tinha o quê de líder? E as pessoas reconheciam nessa mulher a liderança. E ela dava audiências e julgava as pendências e as pendengas social do povo. Tinha Zica em casa, ele não quer lavar a louça, ela que tem que lavar, vai para a Débora que ela... Não é isso, né? Mas as picuinhas é Débora que resolvia. Tinha problema em casa insolúvel, porque às vezes você tem um problema em casa que é insolúvel.
Tem problemas em casa que você fala que não dá. Se ele bate o pé e ela também bate, eu falei, agora quem vai decidir? Na época, hoje a gente recorre a Jesus. Recorre ao pastor, o pastor vai dar uma cintada em alguém e resolve o problema. Mas naquela época recorriam a Débora. E a Débora falava, Débora, está acontecendo isso. Ela falava, vai fazer assim, eles obedeciam. Débora mandava, eles obedeciam. Entendeu? Débora, né? Então, e ela era uma profetisa, era uma juíza, e diferente dos outros juízes, isso que é legal, ela não era uma guerreira, ela não era uma pessoa que batalhava, ela só aconselhava e guiava o povo. O que eu percebo daí? Para ser usado por Deus, eu não preciso ser igual a todo mundo. Percebe? E durante todos os juízes eram batalhadores, guerreiros fortes. Débora não. Todo mundo na igreja sabe fazer alguma coisa. Você sabe fazer algo diferente? Ok, então é nisso que Deus vai te usar. Você não precisa ser igual a todo mundo. Está entendendo? Faz sentido? Você é único, é peculiar, e Deus vai usar você na sua unicidade? Não. Peculiaridade, aleluia. É bom ter gente culta assistindo, aleluia. Então, Deus vai usar você na peculiaridade. E isso nos lembra que o líder escolhido por Deus não só resgata, mas também governa. E se todo líder do Primeiro Testamento aponta para o líder maior do Segundo Testamento, que é o nosso Salvador Jesus, então Jesus ele não vai só guerrear por você, ele vai liderar a tua vida. A grande questão é se você está sendo liderado por Jesus. Sua vida é governada por Jesus? Está sob a liderança de Jesus? Porque o líder do Senhor não só governa, mas também lidera. Então, nesse sentido, ela é uma antecipação de Cristo para o povo de Israel. Essa mulher, ela é a antecipação de Jesus para o povo. Ela é o protótipo, ela é em miniatura o que Jesus seria na sua plenitude. Está mostrando para eles o que era ser governado por alguém, guardado as proporções e semelhança de Jesus. Só que o texto continua. O que esse Baraque vai fazer? Baraque chega e fala assim, todo mundo respeitava a Débora. Quem era Baraque na fila do pão? Já ouviu falar de Baraque? O único Baraque que eu tinha ouvido falar de Mortal Kombat, aquele personagem que você jogava com ele, era o único. Quem é Baraque? Lá era Baraka, né? Então, quem é Baraque na fila do pão? Ninguém. Baraque faz o quê? Eu vou. Se você for comigo, eu vou. Se você não for, Débora, eu não vou. Cara, que demais. O cara, chamado para ser o guerreiro, chegou para a mulher. Imagina nessa época, o cara falar isso para a mulher, velho. Se hoje já é difícil. A palavra sai com gosto de vinagre, sabe? Quando você fala assim, você estava certa. Nossa. Isso é uma coisa assim do cão. Né? Para o homem admitir, isso é horrível. Isso aqui, a gente quase diz que isso não é de Deus, mas é de Deus. Né? É uma coisa de louco para a gente chegar... Agora, aqueles que já passaram por esse ambiente, já passaram por essa fase, conseguem dizer naturalmente, né? Não sobe mais agarrando na garganta. Já flui naturalmente, não é não? Já vai mais natural, igual cerveja quente no verão. É daquele jeito, mas a gente vai. E ele fala isso, eu não for se você não for comigo. Débora responde um negócio para ele que, à primeira vista, você toma um baque. Ela fala assim, tá bem, eu vou com você, mas saiba que por causa do seu agir, do seu modo de agir, a honra não será tua. Uau! Por causa do modo de você agir, a honra não será tua. Porque o Senhor entregará Cícera na mão de uma mulher. Aí Débora vai para Quedes, com Baraque, aonde convocou o povo de Zebulon e Naftali. Aí 10.000 homens apareceram. E aí eles começam a se preparar para a batalha. Esse negócio dessa movimentação chegou no ouvido de Cícera, dos carrinhos lá, do bate-bate, do carrinho de ferro. Chegou no ouvido de Cícera. E Cícera fica bolado, fala assim, o que está acontecendo? O que é isso aí? Ela reúne todo mundo, os 900 carros de ferro. Você imagina, 900 carros de ferro. Reúne todo mundo e reuniu todos os soldados. Aonde? Ao rio Quizon. Guarda isso, é a segunda vez que a Bíblia está dizendo que foi no Rio. Não no Rio de Janeiro, foi no rio Quizon. Aí Débora chegou para Baraque e disse também o seguinte, pode ir, esse é o dia que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. O Senhor está indo na tua frente, pode ir. Baraque desce do Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Quem é Baraque, Jesus amado? Quem é Baraque? Baraque entra em cena.
A gente começa a achar assim, Baraque não teve fé, será? No primeiro olhar, parece que Baraque, ele não teve fé, porque Débora fala assim para ele, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Mas quando você tem um segundo olhar para o texto, e você pega tipo uma tradução semelhante, o que que você vê? O que que você percebe? A tradução mais adequada a esse pedaço diz assim, na expedição que você vai realizar, a honra não será sua. Não foi por causa do comportamento dele. Essa expressão do comportamento, a expressão significa a expedição que você vai fazer. Essa obra que você vai realizar. Nessa obra, isso não será sua. Ou seja, Baraque foi chamado para batalhar uma batalha que ele poderia perder a vida e que ele não receberia glória nenhuma, honra nenhuma. Percebe? Ele foi chamado para algo que ele não ia ter reconhecimento, ele não ia ter agradecimento, não ia ter elogio, não ia ter tapinha nas costas, não ia ter nada disso. E é interessante quando a gente percebe que Deus nos chama para algumas coisas assim na vida. E aí, de repente, a gente se vê sedento, mas ninguém falou nada, ninguém falou se foi bom, ninguém falou se foi legal. Você começa a se ver sedento do reconhecimento, do tapinha nas costas. Mas muitas vezes Deus nos chama para uma tarefa em que você não vai ter isso, e que você vai ter que fazer. E pior, às vezes você vai ter que ver as pessoas dando crédito para outra pessoa, aleluia. Aí é de matar, não é não? Eu fiz o trabalho todo, eu fiz tudo, e lá fulano gozando do louro, dos elogios. Mas quando eu penso assim, eu não estou pensando com a cabeça com o que Deus está mostrando que Ele age ao longo da história. Eu digo para você e eu vamos ser chamados, já somos chamados para algumas coisas que você não vai receber elogio, que você não vai receber reconhecimento nem tapinha nas costas. E nem vão te exaltar porque você fez. E o pior, vão exaltar outro no trabalho que você fez à base. Técnico de time de futebol sofre muito isso. O cara está lá, ralando. Ele monta o time do zero, arruma os jogadores, contrata, trabalha no time. Aí o time toma 3 lapadas seguidas porque está se acertando. O técnico é mandado embora. Aí chama outro cara. Chama outro cara para contratar outro. Aí o que acontece? Deixa eu colocar meu negocinho aqui. Aí. Chama outro técnico. De repente o time se encaixa, o time vira campeão. Quem ganha os louros da vitória? O técnico foi campeão, mas quem montou a base inteira para o time ser campeão, nem reconhecido mais é. Você já se viu em situação assim, querido? E o pior, você já se viu assim, querendo elogio? A Bíblia tem um versículo muito venenoso, mas é muito poderoso. Quero falar assim, Jesus diz assim, quando vocês fizerem tudo o que tiverem que fazer, dizei servo inútil, porque você só fez o que foi mandado. Sabe por que Jesus fala isso? Porque ele sabe que o dano da busca pelo reconhecimento, se dobrar no altar do reconhecimento, o que isso causa na nossa vida. Por isso que ele fala isso. Por isso que a Bíblia nos adverte, por isso que Deus trabalha isso nessa questão no povo. E esse líder tinha que ser muito corajoso para encarar isso. E quando você vê por essa ótica, você percebe que o pedido para que Débora fosse junto é um reconhecimento e não desobediência. Ele reconhece que Débora tem autoridade sobre o povo que ele não tem. Então ele fala assim, eu vou fazer, mas eu quero que você vá comigo. Eu estou sob suas ordens. Ele sabe quem tinha o respeito do povo. Por isso, ele chama. E aí eu começo a pensar assim, qual era a fé desse cara, já que ele não foi falta de fé? O que era a fé para Baraque? Fé para Baraque, eu separei em 3 coisas, que eu acho que a gente pode refletir junto e você ver se tem a ver. Fé para Baraque, a primeira coisa é ouvir Deus em cada estágio e circunstância da vida. O cara estava como escravo há 18 anos, 20 anos lá, sofrendo junto com o povo, e Deus falou assim, vai meu filho, levanta aqui, você vai liderar o povo. E você não vai ter reconhecimento. E ele foi, e ele encarou. A segunda coisa que eu acho interessante é que fé para Baraque é mostrar coragem diante das situações mais sombrias vividas por um ser humano. Você vai enfrentar um exército de 100
carros de ferro. Vocês com espadinha, com lança e com mate, arco e flecha. Você sabe que carros de ferro passam por pessoas como faca quente na manteiga. Você está indo para uma situação difícil. Você está indo para uma situação complicada. E Baraque, ele chegou e disse assim, eu vou. É isso que o Senhor tem para mim? Eu vou. Não importa o preço que eu vou pagar, não importa o dano que eu vou sofrer, eu vou. E quando eu olho para essa atitude desse cara, eu falo, nossa, eu tenho muito que aprender. Porque quando eu tenho uma tarefa para fazer, eu abro a janela, eu vejo que o negócio está nublado. O céu está cinza, o nevoeiro está chegando, eu falo, acho que isso não é de Deus, não. Acho que isso não é para mim, não. Acho que eu tenho que orar mais. Mas o cara teve coragem. Coragem que eu e você não temos quando Deus fala assim, você tem que sair da zona de conforto, você tem que sair dessa mesmice, você tem que mudar. E aí eu e você falamos o quê? Ah, não, Deus, mexe nisso não. Deixa quieto. Você tem que aprender a ser mais maleável, você tem que aprender a ser mais obediente, você tem que aprender a dobrar mais a cabeça, você tem que aprender a ficar mais quieto. Você tem que ser mais sábio, mais sábia. Esses são os desafios que a gente encontra e que a gente fala, você é nublado demais, Senhor. Você é tenebroso demais, não vou mexer nisso não. Eu nasci assim, eu vivi assim. Não é não? Todo mundo incorpora a Gabriela. Mas você sabe de uma coisa, querido? Deus ama você do jeito que você é. Mas Ele se recusa a deixar que você permaneça desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Propaganda do livro. Essa frase está no livro, Simplesmente como Jesus, do Marcos Lucado. Ele fala, Deus ama você do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você permanecer desse jeito. Por amor, Ele quer que você seja como Jesus. Então Ele vai tirar você da sua zona de conforto. Ele vai te chamar para batalhas diferentes, difíceis, que você não vai ver saída, que o céu vai estar cinza, que vai estar nublado, que você não vê horizonte. Mas a grande questão, você vai ter coragem para encarar ou você vai ficar na sua? Essa é a grande diferença. Que eu vejo que Baraque teve fé para isso, ele acreditou nisso, ele foi chamado e ele mostrou coragem diante dessas situações. E a terceira coisa que eu vejo sobre a fé de Baraque é que ter fé para ele é ser humilde e não buscar honra. Em nenhum momento você vê ele se importar com isso. Ele sabe que a honra não seria dele, ele sabe que isso não aconteceria com ele. Ele entende, e mesmo assim ele vai. Você tem noção do que é isso? Você ir para uma batalha, onde você colocaria a tua vida em risco, e você sabe que no final você não ia ouvir nenhum parabéns, foi legal, beleza? É muito complicado. Então eu tenho que olhar para o passado para não errar no meu futuro. E saber que Deus pode fazer isso comigo também. Deus pode te chamar para uma batalha difícil, mas sempre o final dessa batalha é libertação e salvação. É libertação e salvação. Seja a libertação do seu eu, do seu egoísmo, do seu egocentrismo, salvação de você mesmo, salvação para a tua família, salvação nos seus relacionamentos, salvação no seu trabalho. Deus vai promover salvação. Com a mudança na sua vida, Ele vai promover libertação e salvação. Isso vai acontecer porque Deus é Salvador e Libertador por essência. Faz sentido? Então, quando eu olho para Baraque, eu consigo enxergar um pouco disso. E nesse aspecto, Baraque me faz lembrar o juiz perfeito, que mesmo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, foi humilde. Ele não considerou que ser Deus era algo que ele precisasse se agarrar, mas ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte, e morte de cruz. Nesse ponto, Baraque também aponta para Jesus. E ele mostra que é ser uma miniatura do juiz supremo. Percebe? E se Baraque era homem como eu e você, a gente também consegue. Não é não? Belezeira? Você sabe, o exército de Baraque não era páreo para o exército de Cícera. E Cícera não era páreo para Deus. Você pode não ser páreo para as lutas que você vai enfrentar, mas as lutas que você vai enfrentar não são páreas para Deus. É nessas horas que o pregador gosta de ficar falando bastante essas coisas, né, para impactar, né? Não vou ficar falando muito, não.
Só sei que suas lutas são menores do que o seu Deus. Você está entendendo? Você entendeu? É nisso que você tem que crer. É nisso que você tem que acreditar. É aí que vai a tua fé. As suas lutas são menores do que o seu Deus, mas não quer dizer que elas serão fáceis para você. Não serão que ela vai precisar de esforço seu. Baraque teve que ir para a luta. Ele teve que encarar o B.O. E aí o texto continua. Como é que foi essa batalha, Jesus? Diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrotou Cícera, acabou com todo mundo. E Cícera desceu do carro, quando o exército estava todo destruído, ele desceu do carro e saiu correndo. Ele sai correndo, e Baraque perseguiu Cícera. Cícera correndo, Baraque perseguindo, Cícera correndo, Baraque perseguindo. Até que Baraque entrou numa regiãozinha lá, chamada Oreste Raguim, e o exército de Cícera tinha morrido, todo mundo caiu, não sobrou um para contar a história. Aí Cícera encontra a tenda de uma mulher chamada Jael, que era mulher de Éber, que era descendente de Moisés. Encontra essa tenda. E eles tinham afinidade. O Cícera com essa família, eles tinham afinidade. Então Cícera entra, se esconde lá dentro e fala, me esconde aqui. Mistério. Na verdade, nem Cícera entrou. Jael, quando viu Cícera, mandou, entra aqui. Aí Cícera entrou, aí cobriu ele com um pano. Ele falou assim, estou com sede. Ela deu um pouquinho de leite para ele. Aí o cara estava cansado da batalha, debaixo daquele pano, dormiu. Ficou naquelas tendas. Aí, rapaz, o que acontece? Jael, mulher de Éber, o que ela faz? Apanha uma estaca da tenda e um martelo, aproximou-se silenciosamente enquanto ele dormia, exausto, num sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. Aí o resto da palavra é redundância, né? E ele morreu, óbvio, né? Você imagina, a mulher vai no sapatinho, na pantera cor-de-rosa, pega e pai! E mata Cícera. Aí, o que acontece? Baraque passou ali procurando, Jael fala, vem cá, vem ver. Quando chama, ela mostra o cara morto lá com a estaca na cabeça. E aí o texto termina e diz, naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu. Quem é essa mulher chamada Jael que roubou a cena, que matou geral, acabou com todo mundo? Quem é essa mulher? Uma coisa interessante a gente perceber é que a gente não sabe o motivo de que fez com que a família dela mudasse para lá, para aquela região, justamente aquela região. Se você ler o capítulo 4, você percebe lá em cima, o texto fala assim, e a família de Éber se mudou para aquela região. Aí a história decorre e depois você vê eles aparecendo aqui agora. Deus já estava com o controle da história na mão. Outra coisa que é interessante você perceber é que amarrar e desamarrar a tenda era tarefa das mulheres na época, não era tarefa dos homens. Estacas e martelos eram instrumentos de trabalho das mulheres na época. Imagina, filho, briga nessa hora. Então, e também tinha um outro componente que na cultura árabe, até hoje também, em algumas culturas são assim, morrer pelas mãos de uma mulher era humilhante. Era humilhante. Então, a profecia de Débora se cumpre aqui, quando ela fala, Deus vai entregar Cícera nas mãos de uma mulher. Ela é parte da profecia que Débora tinha dado para Baraque. Então, o bagulho acontece ali. Agora, você olhar para ela nesse sentido, a gente pode... Será que a ação dela foi certa? Vamos refletir. Ela quebrou todos os mandamentos de Deus, não matar as pessoas. Você fala assim, mas eles não eram o povo de Deus, o tal do Cícera. Tá, tudo bem, nesse ponto passa. Outra coisa também que a gente pode pensar, ela quebrou todas as regras de hospitalidade do Oriente Médio. Pô, ela convidou o cara para entrar em casa e matou o cara. Nunca mais eu entro numa tenda dessa, rapaz. Eu sei disso, eu não entro, não. Aí você chega no deserto, a pessoa está te chamando, entra aqui. Eu falo, eu estou fora. Não entra nada, daqui a pouco eu fico com a estaca na cabeça. Ela quebrou todas as regras de hospitalidade. E ela traiu Cícera. Cícera confiou nela. Então fica complicado, né? Uma coisa que é preciso a gente entender é que a gente precisa lembrar é que Deus geralmente nos usa em sua obra sem violar a nossa responsabilidade pessoal e sem provar nossos méritos.
Quando Deus te chamar para uma obra, você tem responsabilidade de como você vai agir. Os fins não justificam os meios. Ok? Os fins não justificam os meios. Quando a gente chega ao final dessa história, de quem foi a honra? Você percebe, do ponto de vista humano, a honra foi compartilhada. Débora foi chamada para levantar o exército, Baraque lidera e Jael mata. Então parece que foi compartilhada. Na verdade, se você olha do ponto de vista teológico, do ponto de vista de Deus, foi Deus que falou com Débora. Foi Deus que foi à frente de Baraque. Deus que entregou Cícera na mão de Jael. Então Deus é um libertador que age conforme a sua própria vontade, não pelos méritos das pessoas. A honra foi de Deus. O ciclo vicioso de Israel sempre se fecha com paz. Lembra que eu mostrei? Quando você chega no final do capítulo 4, não fala que teve paz. Por quê? Você só vai encontrar a expressão paz no capítulo 5, versículo 31. E a terra teve paz durante 40 anos. Por que não fecha no capítulo 4? É aí que eu quero refletir com você. Eu sei que você leu no plano de leitura. Então, eu só quero rememorar você. Então, não vou colocar aqui para a gente ler, eu só quero te rememorar. Porque o capítulo 5, olha só que legal, no capítulo 4, Deus é só mencionado 4 vezes. No capítulo 5, Deus está em toda parte. Mas o que fala o capítulo 5? O capítulo 4 é a narrativa histórica, o capítulo 5 é a poesia de Débora sobre o que aconteceu. É o espelho. Você lembra, né? Eu sei que você lembra. Então, no capítulo 4 é só a narrativa. No capítulo 5, Débora coloca a versão teológica do processo. Então, enquanto eles marchavam, que o capítulo 4 diz que ele foi à frente, o capítulo 5 fala, Deus marchava nas montanhas e as montanhas tremiam. Quando você percebe, no versículo 6 a 8 do capítulo 5, você percebe que a idolatria, por que o negócio era tão complicado? Que a idolatria causou decadência social, cada indivíduo agora cuidava de si, não havia mais comunidade, o povo não se importava mais uns com os outros, eles se importavam só consigo. Não havia mais comunidade entre eles, não era mais um povo, estava virando um bando de indivíduos. No versículo 13 a 18, você percebe do capítulo 5, que nem todo mundo foi para essa batalha. O povo não apoiou Baraque e Débora. Teve um monte de tribo que não desceu, que não foi, que não estava junto. O negócio foi mais embaixo, foi mais difícil. Quando você percebe no versículo 20 a 21, você percebe que eles estavam batalhando perto do rio, e Deus fez chover. O rio transbordou, e os carros de ferro atolaram. Não conseguiram andar. Deus fez chover. No capítulo 4 você não vê isso. Você diz só que eles venceram. Mas no capítulo 5 você vê a ação de Deus ali. Deus fez chover, o rio transbordou e os carros atolaram. A mão de Deus estava naquele lugar. No versículo 23 você percebe que quem não desceu e ficou em casa, recebeu maldição. Deus ficou muito bravo com quem não obedeceu o chamado dele. A desobediência é punida por Deus. No versículo 24, você percebe que Deus batalha, mas permite que seu povo ajude na batalha. Permite que seu povo participe. E o pior, no versículo 28 a 30 do capítulo 5, você percebe quem era Cícera. Cícera era uma pessoa que gostava de roubar, violentar e escravizar mulheres. Ele fazia as mulheres de escravas sexuais. Quando você lê no capítulo 30, as moças de Cícera, a verdade, a expressão quer dizer devassas ou escravas. Então você começa a perceber quem é esse cara. Quem é esse cara? A ironia maior para mim é que o homem que usava mulheres como objeto é morto por um objeto que as mulheres usavam. Isso é uma ironia fantástica.
capítulo 4 e o capítulo 5 são espelhos, são reflexos da forma com que a gente enxerga a vida. Então, qual é a lição aqui? Deus sempre é vencedor e somos abençoados quando lutamos por Ele, estando a seu serviço, por mais difícil que seja a batalha. Deus sempre vai vencer e você é sempre vencedor quando batalha com Deus, em todas as suas dificuldades. Agora, eu quero convidar você a perceber essas duas perspectivas na sua vida. A perspectiva do capítulo 4 e a perspectiva do capítulo 5. Porque a perspectiva do capítulo 5 é a perspectiva teológica. É quando você vê a mão de Deus, vê Deus agindo. A perspectiva do capítulo 4 é a perspectiva histórica, quando você lembra do que aconteceu. Simplesmente dos fatos que aconteceram. Elas nos incentivam, essas duas narrativas, a adotarmos essas posturas no nosso viver. Nós não podemos olhar a nossa história e ver o que nos trouxe até aqui, agora, só pela memória histórica. Porque isso muda com facilidade. Por que você está aqui hoje, nessa manhã? O que te trouxe até aqui, esse ponto da tua vida? Se você contar, fizer uma linha do tempo e só narrar fatos históricos, é uma leitura. Agora, se eu te perguntar, o que Deus fez para trazer você até aqui, nessa manhã? O que Deus fez ao longo da sua vida, da sua história, para trazer você ao ponto de vida que você está hoje? O que Deus tem feito na sua vida? Isso consola o nosso coração, isso faz a gente perceber, isso faz a gente olhar de uma outra maneira. Eu já contei aqui, um dos momentos mais tristes da nossa vida, no ano, acho que foi o ano passado, ou ano retrasado, não lembro direito, foi quando a gente fez o último procedimento de fertilização in vitro, e no último procedimento, a gente viu os embriões fecundados lá. E aqueles 15 dias, depois de implantar os embriões, foram os dias mais felizes e os dias mais tristes da nossa vida. Nós escolhemos nomes para as crianças. Achamos que viajemos, é uma benção. Escolhemos nomes, sonhamos com aquilo. Nos tornamos pais por 15 dias. Depois fizemos o resultado, fizemos o exame, o resultado veio negativo. E aí a gente teve que viver o luto. O luto, a frustração e tudo o que isso traz. Se eu contar para você isso, é triste, é muito triste. Agora, se eu contar para você que através das frustrações das FIVs, a gente conseguiu descobrir que a Sabrina tem um problema no sangue e que ela poderia ter uma trombose, poderia ter um acidente vascular cerebral, poderia ter uma TEP no pulmão e morrer empacotada do dia para a noite. Se eu contar para você que a irmã dela passou mal certo dia, foi para o hospital, o médico fez questionamento, levantou a lebre, a irmã pensou, putz, minha mãe teve isso. E chegou e falou com a Sabrina, e através dessa fala daquele médico, lá naquele dia, a gente começou a investigar e a gente descobriu, e a tempo dela conseguir tomar os remédios que ela... E agora a gente está terminando esse processo de descoberta. Se eu conto só as narrativas históricas, eu não vejo a mão de Deus movendo, cuidando da gente, mesmo no sofrimento. Você precisa enxergar a tua vida não só pelas suas emoções, não só pelo aquilo que você consegue lembrar. Você precisa começar a enxergar a tua vida, a contar os seus dias de tal maneira que você alcance um coração sábio. Aí o pastor sugere para você fazer o porta de gratidão, e você, miserável, nem para fazer. Né? Você precisa enxergar a perspectiva, não só a perspectiva histórica da tua vida, você precisa enxergar que existe uma mão, existe um comando, existe um ser soberano que coordena a minha e a tua vida, e que nos ama, e que está nos guiando para nos trazer até esse ponto da nossa história. Se eu olhar só a perspectiva histórica, ela é muito seca, ela é muito frágil, o meu emocional pode destruir, ela é muito, não dá certo, é muito árida. Agora, quando eu olho a mesma história, eu vejo que Deus marchava com o povo nos montes, e os montes tremiam. Eu vejo que Deus que fez chover, Deus que foi à frente, Deus que trouxe essas pessoas, Deus que levou uma família a se mudar antes da batalha acontecer, para que tudo caísse certo no dia, na hora exata, como ele tinha proferido.
Você precisa entender a partir de que lente você vai enxergar a sua vida. Se for só pela perspectiva histórica, é sal, é árido, é deserto, porque fica sujeito às suas emoções. Lembre do que Deus fez. Lembre do que Deus fez. Nós devemos viver e organizar nossas lembranças, não apenas de modo histórico, mas também de modo teológico, lembrando os acontecimentos e as realizações, bem como examinando o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. A história da nossa vida, a história toda, tem muito pouco a ver conosco, tem muito a ver com Deus. Tem muito pouco a ver com a gente, tem muito mais a ver com Deus, tem muito pouco a ver com as suas inquietações, com as suas frustrações, tem mais a ver com o que Deus está fazendo, tem mais a ver com o que Ele está agindo na sua vida. A nossa história diz respeito a Ele, não a nós. Essa é a grande sacada. E eu quero terminar dizendo o seguinte: quando a gente percebe que no canto de Débora, ela fala que eles mataram os inimigos, que eles extinguiram os inimigos. Como é que eu consigo conciliar essa realidade com um versículo de Lucas, por exemplo, que diz: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos, faça o bem aos que os odeiam, abençoe os que amaldiçoam e ore por aqueles que os maltratam. Como é que eu concilio a ação do povo de Israel com o mandamento de Jesus? Para isso, a gente precisa refletir sobre as três coisas. Primeira coisa, Deus vence e julgará o mal. Isso precisa estar guardado na nossa vida, está guardado no meu coração. A vitória de Deus sobre o mal e o fato de que um dia a humanidade inteira se colocará diante dele, diante do trono dele, para prestar conta dos seus atos, diante da mensagem do Evangelho. Isso é um indicativo de que eu vou prestar conta para ele. A mensagem do Evangelho vai me julgar. Eu devo abraçar a mensagem do Evangelho e me alegrar com essa mensagem e entender: Deus vence e julgará o mal. Isso você pode ter certeza. O mal não passará impune. Não vai passar impune. A segunda coisa que eu quero que você guarde é: eu posso descansar por causa disso. Eu posso descansar de perseguir a justiça, pois eu sei que a justiça virá. E não virá somente no futuro. No livro dos Juízes você vê que a justiça vem na mesma geração. Deus faz justiça. Você não precisa viver em busca da sua justiça própria, de fazer justiça com as próprias mãos. Deus faz justiça. Eu não preciso viver sendo juiz de tudo e de todos. Eu posso descansar que o meu Deus vive e Ele fará justiça. Me fizeram mal, me magoaram, me traíram. Fica tranquilo, isso não passará impune. Deus faz justiça. E a terceira coisa que eu quero que você guarde é: Deus pune o pecado. O puniu na cruz e não tarda em fazer justiça. A justiça de Deus não tarda. Não tarda. Sabemos que Deus é um Deus que retribui. Já vimos o pecado ser castigado lá na cruz. A cruz não é simplesmente um lugar onde somos justificados, ele é a prova de que Deus realmente pune o pecado. E a ressurreição mostra que as pessoas cujo pecado não foi castigado na morte do Senhor Jesus serão sim julgadas. Então eu tenho justiça de Deus aqui na terra e tenho justiça de Deus na eternidade. A ressurreição é a prova que Deus irá julgar e punir o pecado. Então nesse Deus eu posso confiar. Nesse Deus eu posso descansar. Faz sentido isso? Então, eu sei que Deus julga e julgará o mal. O mal não vai passar batido por ele. Eu posso descansar de perseguir justiça, porque eu sei que ele fará. E a justiça não vai ser feita só lá na eternidade. A justiça de Deus é feita na terra também. Foi isso que o povo experimentou e é isso que eu espero que nós também experimentemos. A morte e a ressurreição de Cristo transformam de maneira fundamental nossa atitude em relação aos nossos inimigos.
Desejamos que Deus faça justiça e sabemos que ela será feita, porque Deus cumpre sua palavra. Mas não será feita por nós, será feita por Ele. Podemos ansiar por justiça ao mesmo tempo em que oramos por nossos inimigos e os abençoamos. Podemos ansiar sim por justiça, ao mesmo tempo que nós oramos e abençoamos nossos inimigos. E por causa de que eu posso fazer isso? Por causa da cruz. Podemos agir como Jesus agiu na cruz. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem fique guardada no teu coração. Vamos orar? Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus. Jesus querido, nós te agradecemos por trazer essa mensagem, essa reflexão ao nosso coração. E queremos te pedir que essa mensagem, ela crie fruto, crie raiz no nosso coração. E que fique nele somente aquilo que o Senhor quiser. Ajuda a gente a não buscar justiça com nossas próprias mãos, mas descansar no fato de você ser a nossa justiça. Ajuda a gente a descansar, porque o Senhor julgará o mal. Ajuda a gente a acreditar que o Senhor pune o pecado e punirá nessa vida também. Mas acima de tudo, dá-nos uma visão além do alcance. Dá-nos uma visão teológica da vida, uma visão poética da vida, aonde a gente consegue ver o Senhor agindo em todos os lados, em todos os cantos. Traz essa visão ao nosso coração, porque Tu és soberano. Tu és Deus soberano. Oh Deus, traz essa visão para nós, essa visão que nos conforta e que nos afaga. Dá-nos descanso nos Teus braços, em nome